Bom, pessoal, vou falar aqui desse jogo 13 Minutes, The Cuban Missile Crisis. Ele é um jogo, ele é um microgame de cartas, onde nós jogamos como Kennedy ou como o Nikita Khrushchev. E o nosso objetivo é sair da crise dos mísseis de Cuba como a superpotência mais poderosa. E durante o jogo, nós jogamos cartas de estratégia, né, essas cartinhas aqui, que a gente usa para colocar cubos de influência nos campos de batalha e para marcar as maiorias ou manipular esses próprios campos de batalha. E cada carta que a gente joga, imediatamente quando a gente joga uma carta, ela se transforma num novo campo de batalha e a gente vai lá manipulando o mapa mundi, né? E no final do jogo, a gente ainda corre o risco de causar uma guerra termonuclear. Os componentes do jogo são simples, são esses aqui, ó, 13 cubos de cada cor, 13 vermelho e 13 azuis. E essas cartas de estratégia aqui. A carta ela indica se ela é soviética ou americana. Ela tem aqui os marcadores dos cubos de influência. Ela tem uma quantidade de pontos ela tem os pontos de prestígio indicados, né? Todas são um ponto. E a gente tem um indicador aqui do DEFCON, em 3 cores diferentes. Cada uma dessas 3 cores representa uma esfera de influência que pode causar o DEFCON. Aí é mais temático. A gente tem aqui o amarelo, o laranja, né? Que a câmera não está muito bom, mas é laranja, que são cartas militares. O verde, que são políticas, e o azul, que é a opinião pública. Mas isso, a única coisa que vai interferir no jogo é aqui o laranja, tá? Que ele vai ter uma pontuação no final do jogo. Aí aqui nós temos o nome da carta, a quantidade de cubos de influência, uma imagem, o evento que a carta causa, e aqui um flavor histórico aqui, tá? E as regras do jogo são simplíssimas, tá? As regras do jogo são simplíssimas. Cada jogador, no início, né, cada jogador vai ter um lado aqui da mesa. Tá? A preparação do jogo, a gente vai embaralhar. Vai pegar uma carta, essa carta vai ficar no meio e ela vai representar Cuba. Tá? E o mapa vai ser dividido, a mesa vai ter um mapa imaginário dividido em 3 partes. Aqui a gente bota uma pilha para comprar. E o mapa é dividido em 3 partes. De um lado, a esfera de influência soviética. No meio, a esfera de influência neutra, né, que é aqui representada aqui por Cuba, no início do jogo. E aqui desse lado, no lado do outro jogador, a esfera de influência americana. Tá? E como é a preparação do jogo? Cada jogador vai receber 2 cartas. E antes do jogo começar, a gente faz um bid pela iniciativa. Então, cada jogador pega quantos cubos quiser da sua cor e os 2 apostam, fazem um bid secreto, né? E quem tiver mais cubos decide quem começa o jogo. Só que tem um porém. Esses cubos de influência são usados no jogo, eles são limitados. E todo cubo que você usar nesse bid inicial, ele sai do jogo. Então, você pode começar com menos cubos do que os outros, tá? Do que teu adversário. Então a gente tem um bid por iniciativa e a sequência de jogo é o seguinte. A gente tem 2 cartas na mão, a gente joga uma carta e compra outra. Nosso turno é esse. Então, quando a gente joga uma carta, tá? Deixa eu chegar os cubos para cá. Quando a gente joga uma carta, né, eu estou aqui com as cartas do jogador da União Soviética. Quando a gente joga uma carta, a gente coloca ela ou no meio do tabuleiro ou no nosso lado. E a gente pode fazer uma ação. As ações possíveis são a ação de comando. Uma vez que a gente bota a carta no meio do tabuleiro, ela se torna um battleground. Tá? Assim como Cuba também é um battleground. Então, uma das ações possíveis é a ação de comando. A ação de comando é o seguinte. Você pode colocar ou remover até a quantidade de cubos de influência indicados na carta. Tá?
Então a gente colocou essa carta aqui, a gente pode colocar ou retirar até 2 cubos de influência. Quando a gente coloca um cubo de influência numa carta, a gente tem a opção. Opção não, a gente deve mover essa carta em direção à nossa esfera de influência. O que isso representa? A gente está colocando influência nossa, do nosso país, nesse battleground, e a gente está trazendo esse battleground para o nosso lado quando nós colocamos cubos ali. Então, quando nós colocamos o cubo, nós puxamos para o nosso lado o battleground, e quando a gente remove cubos, a gente empurra o battleground uma esfera de influência à frente. Um outro tipo de ação que a gente pode fazer é jogar os eventos, tá? Os eventos são esses textos que estão na carta, e quando a gente joga da mesma forma, a gente coloca a carta na esfera de influência indicada e a gente resolve o evento, né? Então, a maioria dos eventos permite a gente colocar cubos de influência em outros battlegrounds. E sempre que o evento disser para a gente colocar cubos de influência, né, a não ser que o evento diga o contrário, nós devemos também mover o battleground para outra esfera de influência. Só que tem um porém. Se eu jogar, né, esse evento já estava aqui, vamos supor, joguei aqui como comando, tá? No meu próximo turno, vamos supor que eu joguei esse evento aqui como um comando, tá? Ele é um evento americano. Então, se eu jogo ele como um comando para colocar cubos de influência, o jogador adversário, que controla os Estados Unidos, ele tem que fazer esse evento como se ele tivesse jogado a carta. Um pouco parecido com o Twilight Struggle. Então, a sua fase de ação é isso. Você joga uma carta, escolhe se vai jogar ela como evento ou como comando, né? Se for como comando, você bota a quantidade de cubos no Battleground ou nela, ou em outro Battleground. Cuba aqui também é um Battleground, tá? E move uma esfera de influência na sua direção, se você adicionou, ou na direção oposta, se você removeu. Ok? Depois que você joga a carta, você compra uma nova carta e é o turno do próximo jogador. É basicamente isso. Bom, o fim de jogo, tá? Nós sempre estamos com 2 cartas na mão, jogamos uma e compramos outra. Quando acabarem os turnos dos jogadores e nenhum jogador mais puder comprar carta, o jogo termina imediatamente e nós vamos para a pontuação do jogo, tá? Como que funciona a pontuação? A pontuação tem várias fases, tá? A primeira é o prestígio por Battleground. Então, no final do jogo, a gente marca 1 ponto de prestígio para cada Battleground que a gente domina, tá? E 2 por Cuba. E nós dominamos Battlegrounds por ter, né, quem tem mais influência, mais cubos de influência do que o oponente. Se tiver empatado, né, o desempate é a carta, o desempate é onde a carta estiver. Se estiver no seu campo, na sua esfera de influência, você ganhou pelaquela carta. Então aqui, nesse cenário aqui, rapidinho que eu montei aqui de final de jogo, tá? Aqui, o jogador aqui da União Soviética ganha esse Battleground, então ele ganha 1 ponto. Aqui está empatado, só que como está na esfera de influência dele, ele ganha, então ele já ganhou 2 pontos. Aqui ele ganha mais 1 ponto. Então ele está com 1, 2, 3. Ele ganha mais 2 pontos porque ele controla Cuba, domina Cuba. Então 2, 3, 4, 5 pontos. Aqui desse lado, os Estados Unidos ganha 1 ponto, 2 e 3 pontos. Então aqui nós temos 5 pontos de influência e 3 para os Estados Unidos. Depois nós vemos quem tem mais cartas militares, mais battlegrounds militares. Nós desviramos Cuba, colocamos aqui em cima e vamos ver quem tem mais cartas militares. As cartas militares são as que têm o símbolo nuclear amarelo, né, ou laranja, tá? Quem tiver mais nuclear ganha 1 ponto extra. Então, o nosso placar agora está 5 para a União Soviética, 2 para os Estados Unidos. A União Soviética ganha mais 1 ponto. Tá? A gente vê quem tem mais militares. Então, a União Soviética ganha mais 1 ponto porque ela domina
2 battlegrounds militares. E os Estados Unidos não dominam nenhum battleground militar. Então, nosso placar estava 5-3 e agora está 6, porque a União Soviética domina mais battlegrounds militares. E aqui, uma última pontuação, a gente conta também o prestígio após a batalha. O prestígio após a batalha é o seguinte: vai sobrar uma carta na mão de cada jogador e eles vão comparar a quantidade de cubos de influência que tem na sua mão. Então, o jogador dos Estados Unidos sobrou essa carta aqui, essa carta tem 2 cubos de influência para os Estados Unidos, e o da União Soviética sobrou essa carta e tem 1 ponto. Então, quem tiver mais cubos de influência nas cartas que sobraram, ganha 1 ponto. Então, aqui os Estados Unidos ganham mais 1 ponto e a União Soviética não ganha nada. Só que tem um porém. Se na hora dessa comparação esses 2 símbolos fossem iguais, cada jogador ia botar essas cartas no seu campo de batalha, na sua esfera de influência, e começaria ali o cheque pela guerra nuclear, tá? Para verificar se houve guerra nuclear ou não. Se houver guerra nuclear, a guerra nuclear acontece da seguinte maneira: se os 2 símbolos fossem iguais, cada jogador ia botar a sua carta restante na sua esfera de influência, e quem tiver 3 ou mais símbolos iguais, ou seja, 3 ou mais símbolos da mesma cor, né, inicia a guerra nuclear e perde o jogo. E pode acontecer dos 2 jogadores perderem o jogo, tá? E é isso. Se ninguém iniciou a guerra nuclear, quem tiver mais ponto de prestígio vence. E você pode jogar o jogo como uma campanha também, né? Acabou aqui o jogo, nosso placar, se eu não me engano, foi 6-4. É isso mesmo, 6-4. E a gente pode jogar uma outra partida até uma nação, um dos lados, fazer 13 pontos. E é isso. É o jogo, a regra do jogo é essa, bem simples. Então vamos lá, para uma explicação histórica aqui do jogo, tá? Então, a crise dos mísseis de Cuba, também é conhecido como a crise de outubro, né? Ela foi um confronto frio aí entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Os presidentes na época, né, eram John Kennedy e o Nikita Khrushchev, secretário-geral do Partido Comunista de Cuba. E foi um confronto que durou 13 dias. Por isso aí o número 13. Né? Foi de 16 a 28 de outubro de 1962. Tá? E assim, foi um confronto muito brabo mesmo, e foi televisionado, inclusive. Né? Durante esses 13 dias, o mundo entrou em choque, aí, achando que podia rolar uma guerra nuclear. Tá? E o que foi a crise dos mísseis? Tá? Então, em 1961, um ano antes, houve uma tentativa de invasão à Baía dos Porcos, em Cuba. Tá? Essa invasão foi feita por um grupo de exilados cubanos, um grupo paramilitar de exilados cubanos que era contra o regime de Fidel Castro. E além dessa invasão, né, dessa tentativa frustrada de invasão em 61, né, é descoberto mísseis balísticos americanos, né, estacionados lá na Itália e na Turquia. E com isso, tá, o líder soviético, Nikita Khrushchev, ele decide concordar com um pedido que Cuba havia feito a ele para colocar mísseis nucleares em seu território para deter uma futura invasão americana. Tá? Então, aqui, o Nikita Khrushchev e o Fidel Castro, né, entraram ali em acordo, um acordo ali entre eles, e tiveram uma reunião secreta lá em julho de 62. Foi construída uma série de instalações de lançamento de mísseis na costa cubana. Tá? Então, Moscou decide aí que mísseis nucleares em Cuba podem restaurar aí um equilíbrio estratégico entre Estados Unidos e União Soviética. Tá? Enquanto isso, nos Estados Unidos, tá, a Casa Branca, tentando amenizar a situação, que começa a rolar uns boatos de que tem mísseis nucleares instalados em Cuba, né, a poucas centenas de quilômetros do litoral da Flórida.
ela estava sendo acusada de ignorar esses mísseis, né? Então, a Casa Branca começa a ser acusada de negar essa realidade aí dos mísseis lá em Cuba. E essas preparações dos mísseis acabam sendo confirmadas com as fotografias do avião U-2 da Força Aérea dos Estados Unidos, tá? Esse avião, eles produzem provas fotográficas da instalação desses mísseis balísticos, tá? E os Estados Unidos, então, estabelecem um bloqueio militar para evitar que novos mísseis entrassem em Cuba. E eles anunciam que não vão permitir armas ofensivas fossem sendo entregues a Cuba, tá? E, além disso, eles exigem que as armas sejam entregues e desmontadas e levadas de volta para a União Soviética. Então, aqui a gente tem a quarentena, que é esse bloqueio militar, impedindo que novas armas entrem no território cubano, tá? Porém, né? Além disso, uma outra curiosidade aqui, né? É feita uma medição de quanto tempo levaria para os mísseis chegarem, né? E segundo essa medição, um míssil lançado em Cuba levaria 13 minutos, né? Daí o nome do jogo, 13 minutos para chegar em Washington, né? Então, se os mísseis em Cuba fossem disparados, levariam 13 minutos para chegar em Washington. Então, tem também essa medição aí, né? De curto e longo alcance. Então, há um período de longas negociações, né, entre Kennedy e o Khrushchev, que aí é o nosso jogo aqui, tá? E publicamente os soviéticos, eles desarmam, né? Eles desmantelam as suas armas em Cuba e as levam de volta para a União Soviética, sob reserva de verificação das Nações Unidas. Então eles querem a ONU, né, interferindo nesses assuntos, tá? Em troca, os Estados Unidos fazem uma declaração pública de nunca mais invadir Cuba sem provocação direta. Então, e secretamente, os Estados Unidos também concordam que vão desmantelar toda a rede de mísseis que eles implantaram na Turquia e na Itália contra a União Soviética. Então, tem essa ameaça aí essa tensão de guerra nuclear, né? A população, né, começa a protestar, né? Querem que o Kennedy tenha uma solução pacífica, tá? Aí tem até o flavor histórico aqui da carta, né? Em vários países da OTAN, o povo demonstra interesse por uma solução não militar para a crise, tá? E quando todos os mísseis ofensivos são finalmente retirados de Cuba, o bloqueio é formalmente encerrado no dia 20 de novembro de 62, e as negociações entre os Estados Unidos e a União Soviética, elas destacam a necessidade de uma rápida e clara linha direta de comunicação entre entre Washington e Moscou, né? Então, o desfecho da crise dos mísseis cubanos, tá? Acontece com a retirada dos mísseis soviéticos de Cuba, com a retirada dos mísseis americanos da Turquia e da Itália, com um acordo, uma declaração pública por parte dos Estados Unidos de que eles nunca haveriam uma invasão americana a Cuba sem provocações, tá? E é criada uma linha direta, uma linha telefônica direta entre Moscou e Washington, tá? Então o bloqueio é encerrado e há essa série de acordos reduzindo a tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética durante os anos seguintes. Então, a partir dali dessa data, as tensões entre os dois países diminuem bastante. Então, a crise dos mísseis cubanos foi um ponto em que quase tivemos aí uma guerra nuclear de verdade. O relógio do juízo final marcou 2 minutos para meia-noite, bem próximo de chegar a uma guerra nuclear mesmo, de fato. Mas acabou tudo bem e não tivemos uma guerra nuclear e estamos vivos aí até hoje. Então, esse é o jogo. Um jogo bem rapidinho, né? Você joga ele em 10 minutinhos, 15 minutos no máximo. E é bem divertido e bem estratégico. Esse jogo aqui foi um presente de um amigo, do Leonardo Balbi. Ele me deu de presente e falou, mas grava lá o programa. E não tinha como. No dia que eu ganhei, eu joguei uma partida e já conheci o jogo por
por alguns reviews, né, por ter lido a regra também, mas joguei a partida e realmente é um jogo incrível. Então, tá aí o vídeo gravado. Eu agradecer ao amigo Leonardo aí pelo jogo. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço.